Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí de volta, hoje para falar sobre balanceamento das reações químicas. Nós já havíamos trabalhado o assunto sobre reações, a gente classificou, identificamos reatividade, né? Falamos sobre quando algumas reações são favorecidas, né? A ocorrência delas, e agora a gente vai falar sobre balancear as reações. Lembrando que balancear, né? Aqui a gente vai trabalhar por tentativas, porque existem duas formas. Balanceamento de reações por oxirredução, né? Reações em que há variação do número de oxidação em algumas espécies químicas. Neste caso específico, a gente vai trabalhar o balanceamento por tentativa, onde a gente vai tentando colocar valores numéricos à frente de cada substância, e esses valores que ficam à frente das substâncias nós chamamos de coeficientes estequiométricos, tá? Até que a gente consiga fazer com que o número de átomos que eu tenha no primeiro membro da equação seja igual ao número de átomos que eu tenho no segundo membro da equação. Existem algumas regrinhas básicas para a gente poder levar em consideração, né? E a gente precisa entender algumas coisas importantes quanto a essa numeração que a gente observa na fórmula da substância. Então, primeira coisa importante, existe uma regra que determina para a gente o seguinte: na hora de você começar a balancear, você identifica o primeiro elemento, né, no balanceamento como sendo um metal, depois um ametal, se tiver carbono, depois hidrogênio e sempre a gente deixa por último o oxigênio. Porque geralmente quando a gente vai balanceando os outros elementos, automaticamente o oxigênio acaba sendo balanceado. Então se eu for considerar essa regra que eu estou falando para vocês, olha, metal, tá? Mais ametal, mais carbono, mais hidrogênio, mais oxigênio. E se a gente usar aqui, ó, para facilitar a vida, apenas a inicial de cada um, opa, aqui não, que a gente já usou do outro lado. Então, aqui a gente segue essa regrinha básica aqui, tá? Fica mais fácil para vocês lembrarem. Metal, ametal, carbono, hidrogênio, oxigênio. Oxigênio sempre por último, hidrogênio penúltimo. Eu basicamente acho que dá até para usar essa regrinha aí, se você entender qual a diferença do que é um metal e o que é um ametal. Quando você tem, né, reações químicas um pouquinho mais complexas, aqui nesse terceiro exemplo, né, o quarto e o quinto, isso aqui pode ser mais útil. Mas a gente sempre pensa no seguinte: o oxigênio fica por último, o hidrogênio penúltimo, e você vai fazendo sempre da esquerda para a direita. Os metais eles vão estar sempre aparecendo aqui do lado esquerdo e o ametal do lado direito. Mas enfim, você pode seguir aquela regra básica ali. Outra coisa que eu preciso aprender, além dessa ordem aqui para eu poder identificar, eu preciso saber o seguinte: o que quer dizer esses números? Então eu vou colocar aqui embaixo para a gente poder entender. Ó, vou colocar o Na2CO3, tá? E vamos imaginar o seguinte: esse número que está aqui embaixo, ele é o que nós chamamos de índice. Ele representa a atomicidade do elemento, quer dizer que é o número de átomos que eu tenho desse elemento na substância. Então significa dizer que eu tenho 2 átomos de sódio para, se eu não tenho nenhum índice indicado aqui, significa que eu tenho um átomo de carbono para, aqui ó, 3 átomos de oxigênio, tá? Então se porventura lá no meu balanceamento eu tivesse que colocar um número à frente, tá, dessa fórmula, então Na2CO3, vamos supor que por um acaso lá no balanceamento eu tivesse que colocar um 2 aqui na frente. Não sei se vai acontecer, mas se porventura acontecesse, o que significa dizer? Que eu tenho 2 vezes essa fórmula. Então uma maneira de contar o número de átomos seria o quê? Multiplicar, tá, esse coeficiente por cada um dos elementos que fazem parte da substância, ou por cada índice. Então, por exemplo, 2 vezes 2, 4. Significa dizer que eu tenho 4 átomos de sódio
no total eu tenho 2 átomos de carbono e eu tenho 2 vezes 3, 6 átomos de oxigênio. Tá? Então, extremamente importante que eu tenha esse conhecimento. Olha, eu vou usar uma substância como essa daqui, tá? Que é o carbonato férrico, ou carbonato de ferro 3, que é uma outra coisa que mais adiante a gente vai ter que aprender, né? Aprender a nomeação desses compostos. Então, estou colocando esse cara aqui. O que acontece? Se eu for olhar aqui pela atomicidade, significa dizer o quê? Que eu tenho 2 átomos de ferro, né? Para esse número que está fora do parêntese, ele vai multiplicar cada um dos índices dos elementos que estão dentro do parêntese. Isso significa dizer que eu tenho 3 de carbono para 3 vezes 3, 9 de oxigênio. Tá? Então, se porventura eu tivesse que colocar um número à frente para balancear, vou colocar um número qualquer. Ah, como é que você vai saber qual é o número? Na hora de contar os elementos, a gente vai verificar o quanto que está faltando e você coloca na frente para igualar. Então vamos supor que aqui eu tivesse que colocar um 3 na frente. Isso vai variar de acordo com a equação química. Então, ó, ele vai multiplicar cada um deles aqui, tá vendo? Ó? Esse aqui no caso, ó, 3 vezes 2, 6, significa que eu tenho 6 átomos no total de ferro. Ó, 3 vezes 3, 9 de carbono. Cuidado com isso, porque ele tem que multiplicar o que está dentro do parêntese e o que está fora do parêntese. Ó, 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27 átomos de oxigênio. Então, essa regrinha básica a gente precisa saber para aprender a contar, para a gente poder identificar quantos átomos eu tenho de um lado e quantos átomos eu tenho do outro. Vou começar aqui por essa letra B, que ele já segue um pouquinho mais aquela regrinha ali, né, do macho, que é metal, a metal, carbono, oxigênio e hidrogênio. Então, eu vejo aqui logo de cara, olha, eu tenho sódio, carbono, oxigênio, hidrogênio e cloro. Eu sei que sódio é um metal. Olha, eu estou vendo o oxigênio, vai ficar por último. O hidrogênio é o penúltimo, tá? Eu tenho carbono, olha aqui. E eu tenho o metal e tenho os 2 ametais. Então eu vou começar aqui pelo sódio. Eu tenho 2 átomos de sódio aqui. Repara que do lado esquerdo, que é o primeiro membro, né, do lado esquerdo da seta, que é o primeiro membro, eu só tenho sódio aparecendo aqui. Então eu tenho 2 átomos de sódio. O que eu vou fazer lá do outro lado? Eu vou fazer com que o número de átomos seja igual. Eu nunca posso escrever número aqui no índice, nunca. Eu só posso balancear escrevendo números à frente da substância, que são os coeficientes. Então eu tenho 2 átomos de sódio aqui, coloco 2 na frente, passei a ter 2 átomos de sódio do outro lado. Então, olha, já equilibrei o número de átomos de sódio, já balanceei. Repara que eu estou falando por tentativa, eu vou tentando números que vão me dar o mesmo número de átomos do lado esquerdo quanto do lado esquerdo, no reagente e no produto, ou primeiro e segundo membro. Então, olha, agora eu vou seguir o quê? O ametal. Eu tenho carbono e tenho cloro. Repara que na minha regra eu vou fazer o ametal e vou deixar o carbono para depois. Então, olha o átomo de cloro. Quantos átomos de cloro eu tenho aqui? Tem número nenhum. Eu tenho 1 átomo de cloro. Do lado de lá, quando eu coloquei esse 2, eu passei a ter 2 de sódio e 2 átomos de cloro. Então eu tenho 2 átomos de cloro. Se reparar, não aparece mais nada do lado de lá. Porque se aparecesse, eu teria que somá-los, ok? Então, do lado direito, eu tenho 2 átomos de cloro. Do lado esquerdo, eu só tenho 1. O que eu faço? Coloco 2 na frente. Ah, mas professor, eu poderia colocar aqui embaixo? Não, nunca posso escrever como índice, que é o número que fica abaixo. Ah, eu não posso colocar aqui no meio? Também não. Lembra que aqui eu tenho a fórmula pronta, eu só posso colocar o número na frente que vai indicar o número de vezes que eu botei aquela fórmula. Então agora indica o quê? Que eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de cloro. Seguindo ainda a regra, eu tenho carbono. Olha aqui o carbono. Se eu não tenho nenhum símbolo, nenhum índice, até porque esse 2 aqui é do sódio, esse 3 aqui é do oxigênio. Então o carbono eu só tenho 1 átomo. Do outro lado, no outro membro, lá nos reagentes, lá nos produtos, reagente, produto. Então no reagente eu tenho 1 átomo de carbono. No produto, olha, também só tem 1, porque esse 2 é do átomo de oxigênio. Então também está balanceado. Agora eu vou partir para o hidrogênio, seguindo a minha regrinha ali.
Quantos átomos de hidrogênio eu tenho aqui? 2 átomos de hidrogênio. Do outro lado, olha, só tem hidrogênio aqui, são 2 átomos, pronto, está balanceado. Simples, 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 bem tranquilo. Então, fiz o balanceamento da minha equação química, tá? Por tentativa. Eu fui tentando, colocando números na frente de cada substância, que nós chamamos de coeficientes. Então, beleza. Vou fazer esse aqui de baixo, ainda seguindo aquela regrinha básica lá de cima. Tá? Se vocês repararem, eu mantive o mesmo padrão no tipo de reação. Eu coloquei um carbonato, que é o CO3, um ânion CO3, reagindo com ácido, aqui é ácido clorídrico. Aqui eu coloquei outro carbonato, só que agora reagindo com ácido sulfúrico, reagindo com ácido. Então isso é uma regrinha para a gente não poder esquecer. Tá? Carbonato, tá? Reagindo com ácido, olha o que ele vai formar lá no final. Nos dois casos, formou CO2 e água. Tá? Vai liberar o CO2 na forma gasosa. Isso é fato. E vai formar um sal, que é equivalente ao cátion do carbonato com o ânion do ácido. Tá certo? Olha, aqui nesse caso, o cátion do carbonato Na com o ânion do ácido Cl, formou o NaCl. Aqui o cátion do carbonato é o ferro 3, aqui o ânion do ácido sulfúrico é o SO4. Então, formou o Fe2, SO4,3, que é o sulfato férrico. Bom, então tá. Beleza. Seguindo a regra, eu vou começar pelo átomo de ferro, que aqui eu tenho 2 átomos. E aqui também 2. Olha, estou começando pelo metal, tá certo? Depois eu vou para o meu ametal, que é o enxofre. Tá? Eu vou fazê-lo antes do átomo de carbono. Então, eu tenho um átomo de enxofre aqui, e aqui, olha só, quantos átomos de enxofre eu tenho? Eu tenho 3 átomos. Então, o que eu vou fazer? Lá do outro lado, eu vou colocar 3 para indicar para mim, ó, 3 átomos de enxofre. Fiquei com 6 de hidrogênio aqui e 12 de oxigênio aqui. Ok? Bom, depois disso, eu vou para o carbono. Quantos átomos de carbono eu tenho aqui, nesse primeiro membro? Olha, eu tenho 3 átomos de carbono. No segundo membro, nos produtos, no caso, eu só tenho um átomo de carbono. Então, para igualar, o que eu faço? Eu tenho 3 lá, 1 aqui. Eu vou multiplicar por 3. Eu vou colocar o 3 aqui, passo a ter 3 átomos de carbono, em compensação, 6 átomos de oxigênio. Percebe que eu vou deixando o oxigênio por último e ele vai sendo balanceado. Tá? Bom, então depois do carbono, aí eu vou para o átomo de hidrogênio. Aqui eu tenho quantos? 2 vezes 3, tenho 6 átomos de hidrogênio no primeiro membro. No segundo membro, eu só tenho 2. Então lá eu tenho 6, aqui eu tenho 2. Eu tenho que multiplicar esse 2 por que número para que eu consiga chegar ao mesmo valor aqui, que é 6. Eu vou multiplicá-lo por 3. Então, ó, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. Igualei o número de átomos de hidrogênio. E agora, por último, o oxigênio. Repara que eu tenho o oxigênio na primeira e na segunda substância. Tem um sinal de mais. Eles estão reagindo. Vou somá-los. No produto, eu tenho oxigênio em todos os produtos. Então, eu também tenho que somar todos eles. Então, aqui, ó, 3 vezes 3 dá 9. Vou escrever aqui, ó, para eu não esquecer, já que eu tenho que somar. 9 átomos de oxigênio. Mais, ó, 3 vezes 4, não foi o que eu multipliquei aqui? Deu 12. Então, 12 átomos de oxigênio. Estou fazendo um número menorzinho, só para não ficar parecendo 90 ou 120. Então, 9 mais 12 deu 21 átomos de oxigênio. Do lado direito, para que essa equação esteja balanceada corretamente, eu tenho que ter o mesmo número de átomos de oxigênio. Mas se não der 21, método de tentativa. Eu vou tentar novamente, até eu conseguir. Então, vamos fazer aqui, ó. Eu tenho quantos átomos de oxigênio aqui? 12. 12 átomos. Aqui eu tenho quanto? Ó, mais 3 átomos. E aqui eu tenho 3 vezes 2, 6. Então, mais 6 átomos de oxigênio. 12 com 3 dá 15, com 6, 21. Está aqui os meus 21 átomos de oxigênio. Equação balanceada. Então,
Existem algumas questões que vai pedir para que vocês façam a soma dos valores inteiros, dos menores números inteiros. Se não tem número nenhum aqui, é o mesmo que 1. Então seria 1, mais 3, 4, mais 1, 5, mais 3, 8, mais 3, 11. Então se ele pede a soma de todos os coeficientes numéricos, daria 11. Ok? Bom, agora a gente já pode fazer aquele de cima, é mais tranquilo. Eu vim para esses aqui para a gente poder seguir aquela regra, mas fazendo esse aqui de cima, olha, eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio. Vou seguir a regra, primeiro carbono, hidrogênio, oxigênio por último. Carbono eu tenho quantos? 3 átomos. No segundo membro, só tenho 1. O que eu vou fazer? Colocar o número 3 na frente. Eu coloquei o número 3 aqui, no coeficiente, passei a ter 3 átomos de carbono e 6 átomos de oxigênio. Depois eu vou para o hidrogênio, eu tenho 4. Do lado de lá, eu só tenho 2. Para dar 4, o que eu vou fazer? Multiplicá-lo por 2. 2 vezes 2, 4, mas também multiplico o oxigênio. Então, 4 átomos de hidrogênio, 4 átomos de hidrogênio, 3 de carbono, 3 de carbono. Ficou faltando só o oxigênio. Aqui eu só tenho 2, que é o menor número, é esse que eu vou acertar, esse que eu vou balancear. Olha aqui, ó, 3 vezes 2 me dá 6 átomos de oxigênio do lado de cá. Do outro lado também tem oxigênio, vou somar 2 átomos de oxigênio. Então isso aqui deu 8 átomos no total. Aqui eu só tenho 2. O que eu faço para balancear? Multiplica isso aqui por 4. 4 vezes 2, 8 átomos de oxigênio. Balanceou. Tranquilo. Tá certo? Bom, enfim. Continuando aqui nos nossos exemplos, eu coloquei mais 3 exemplos para gente. Nesse caso aqui, eu vou seguir a regra, começando aqui pelo metal, que é o potássio, né? Eu tenho o manganês também, mas eu vou começar pelo potássio. Olha, aqui só tem um átomo. Lá no produto tem 2. Então o que eu vou fazer? Vou colocar o 2 aqui na frente do potássio. Fiquei com 2 átomos de potássio. Depois disso eu vou para o meu outro metal, no caso o manganês. Eu tenho, olha, 2 átomos de potássio, 2 de manganês, 8 de oxigênio. 2 de manganês. Do outro lado, eu já tenho os 2 de manganês. Então, olha, automaticamente, quando eu balanceei o potássio, eu balanceei também o manganês. Olha que beleza. Facilita bastante a minha vida. Aí sobrou para mim oxigênio, hidrogênio e enxofre. Seguindo a minha regra, eu vou deixar o oxigênio por último, hidrogênio penúltimo, então eu vou trabalhar com o enxofre. Aqui eu só tenho um átomo de enxofre. E aqui eu também só tenho um átomo. Então ele já está balanceado. Fica bem tranquilo para mim. Então agora sobrou hidrogênio e oxigênio. Eu vou balancear o hidrogênio. Quantos átomos de hidrogênio eu tenho aqui? 2. No outro lado eu tenho 2 átomos. Também balanceado. Pô, ficou bom, ficou ótimo. Bem fácil. Agora só falta fechar o oxigênio. Se der errado, a gente apaga e começa de novo. Então, olha, 2 vezes 4, 8 átomos de oxigênio. Aqui também tem oxigênio no mesmo membro, então eu vou somá-lo. 4 átomos de oxigênio. Então aqui dá no total 12 átomos. Do outro lado tem que ter 12. Aqui na primeira substância eu tenho 7 átomos de oxigênio. Na segunda eu tenho mais 4 átomos de oxigênio. E na terceira eu tenho mais 1 átomo de oxigênio. Aqui 7 com 4, 11, com 1, 12. Beleza, ficou balanceado. Bastou colocar como coeficiente estequiométrico 2 na frente do permanganato de potássio, que é o KMnO4, e já balanceou a minha equação. Bem tranquilo, tá? E aí vocês vão ganhando na experiência e praticidade conforme vocês forem fixando o conteúdo fazendo atividade. Eu aconselho que vocês peguem aí as questões que têm o maior número de reações, tá? Para que vocês possam estar fazendo no material de vocês, ok? Bom, aqui, nessa penúltima equação, bom, o metal aqui no meu caso é o bário. Eu tenho um átomo de bário aqui. E do outro lado também um átomo. Depois eu vou para o ametal. Eu tenho nitrogênio, que tem 1. Do outro lado tem 1 também.
E tem o cloro, que tem um átomo, do outro lado tem 2 átomos. Então o que eu vou fazer aqui no caso? Já que eu tenho 2 átomos do segundo membro, nos produtos, eu tenho que ter 2 átomos no primeiro membro, lá nos reagentes. Então só tem um. Lembra, não posso escrever aqui, isso é um erro. Não tem como. Também não posso escrever aqui no meio. Às vezes a gente vê o aluno colocando o número aqui, ou pendurando o número no elemento. Eu tenho que escrevê-lo lá na frente. Ah, mas quando você faz isso, você vai mexer com o equilíbrio do nitrogênio. Sim, eu vou mexer com o equilíbrio que eu tinha do nitrogênio. E agora eu vou ter que equilibrá-lo novamente, porque eu passei a ter 2 átomos de nitrogênio. Do lado de cá, eu só tenho um. O que eu faço? Coloco 2 na frente para multiplicar e ficar com 2 átomos. Então, olha, balanceei o bário, que é o metal, balanceei o cloro, que é a metal, o nitrogênio, que é a metal, ficou hidrogênio e oxigênio. Hidrogênio, olha, eu tenho nas duas substâncias. Então aqui eu tenho 2 vezes 4, 8 átomos de hidrogênio. Mas, nesse caso, eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Isso dá um total de 10 átomos. Vamos ver do outro lado quanto é que eu tenho. Olha, eu tenho hidrogênio nas duas últimas substâncias. Vou somá-los. 2 vezes 3, 6 átomos de hidrogênio. Mas, olha, para dar 10, eu preciso de 4 átomos de hidrogênio. Aqui eu só tenho 2. Então o que eu vou ter que fazer? Multiplicar por 2. Porque, ó, 2 vezes 2 vai dar 4. Então, olha, repetindo. Aqui, no reagente, eu fiz um somatório que deu 10 átomos de hidrogênio. No produto, como eu já tinha balanceado o nitrogênio, deu 6. Para chegar a 10 faltava 4, mas eu só tinha 2. Então eu multipliquei por 2 para ter 4 e igualar. Agora eu tenho 10 átomos de hidrogênio. Em compensação, o oxigênio eu fiquei com quantos? 2 no reagente e 2 no produto. Ele automaticamente balanceou o átomo de oxigênio. Tá certo? Tranquilo? Para finalizar, aqui essa última reação. Olha, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio. Já vou seguir a ordem da esquerda para a direita. Um átomo de nitrogênio, um átomo de nitrogênio. Agora eu vou para o hidrogênio. 3 átomos no reagente, 2 no produto. Pô, 3 e 2. Olha, os caras não são múltiplos. Então eu vou usar o mínimo múltiplo comum entre 3 e 2, dá 6. Então esse aqui, para chegar a 6, o que eu vou fazer? Vou multiplicar por 2. 2 vezes 3, 6. Esse, para dar 6, eu vou multiplicar por 3. 3 vezes 2, 6. Ó, igualei o número de átomos de hidrogênio, desculpe. Mas, em compensação, mudei o de nitrogênio. Agora eu tenho 2 átomos no primeiro membro e 1 no segundo. O que eu faço? Para igualar, coloco 2 na frente. Passei a ter 2 átomos de nitrogênio, 2 de oxigênio. Então aqui tem uma situação diferenciada, um macetezinho que a gente vai aplicar nesse caso. Como é que fica? Faltou contar o oxigênio. De um lado eu só tenho 2. Do outro lado eu tenho 2, mais, olha aqui, 3. Então, 5 átomos de oxigênio. Bom, mas eu tenho um número par. Qual é o número que eu tenho que multiplicar aqui para poder dar 5? 2,5. Eu não posso deixar número decimal. Então, eu posso simplesmente multiplicar tudo por 2, tá? Para poder eliminar esse expoente, esse número decimal, que seria 2,5, e viraria 5. Resolveria a minha vida, sem problema nenhum. Ou eu posso usar um macetezinho básico. Toda vez que eu quiser um número, por exemplo, um número ímpar, como está aqui, e eu tenho um índice par, o que eu vou fazer? Eu coloco uma fração, aonde no numerador eu vou colocar o número que eu preciso, 5. Eu preciso de 5 átomos de oxigênio. E no denominador eu vou colocar um número equivalente ao meu índice. Por que isso? Porque quando eu multiplicar 5 meios por 2,
que vai acontecer? Corta, sobra 5. Ou seja, eu tenho 5 átomos de oxigênio. Ah, Carcate, isso serve sempre? Sempre. Por exemplo, vamos supor que eu tivesse aqui, ó, O3, e lá do outro lado, eu tivesse no balanceamento, vamos supor, 7 átomos de oxigênio no total. 7 átomos de oxigênio. Como é que eu faria para chegar aos 7 átomos aqui? Eu coloco a quantidade que eu preciso, 7. E no denominador, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um número igual ao índice. Então, ó, coloquei o 3. Por quê? Quando eu multiplicar 7 terços por 3, o que acontece? Ó, sobra os 7 átomos que eu vou precisar. Ok? Então, esse é o macete. Ah, como é que eu faço para eliminar o expoente? Simples. Desculpe, eu falei expoente, não é expoente. A fração. Como é que eu faço para eliminar a fração? É simples. Qual é o meu denominador? 2. Multiplica tudo por 2. Quer ver só? Olha aqui. Eu tenho 2 de NH3 vezes 2 vai dar 4 de NH3. Olha aqui, ó. Mais 5 sobre 2 de O2 vezes 2 vai dar 5. Ó, de O2. Aqui eu tenho 2 de NO2. O que eu faço? Multiplica por 2 vai dar 4 de NO2, de NO. Mais, aqui eu tenho 3 de H2O vezes 2 vai dar 6 de H2O. E se você for observar o balanceamento, vai estar correto. Olha, 4 átomos de nitrogênio, 4 de nitrogênio. 4 vezes 3, 12 de hidrogênio. 6 vezes 2, 12 de hidrogênio. Ó, 5 vezes 2, 10 de oxigênio. Aqui tem 4 de oxigênio, com mais 6, 10. Então, eu posso ter esse formato aqui também, aonde eu eliminei a minha fração. Tá certo, pessoal? Então, essa é a nossa aula de hoje. Agora eu preciso que vocês façam as atividades. Peguem na apostila todos os exercícios que vocês têm, várias reações para balancear e, se precisar tirar dúvida, é só entrar em contato comigo. Valeu, pessoal. Um abraço, fica com Deus. Tudo de bom para vocês.